A Globo e seus jornalistas já estão com um medo. E qual é esse medo? Que eu preciso, a gente vai registrar agora aqui em vídeo. Esse medo me diz assim: o IPEC está certo? Não. As pesquisas que colocam o Lula na frente, hoje, com esse medo que você vai ver aí, estampado em jornalistas que acompanham bastidores em Brasília. Justifica Lula na frente? Aperta o play, Edson. Agora, se o Bolsonaro for reeleito, aí a gente entra numa outra quadra da história. Uma quadra da história em que ele terá o Centrão e terá uma parcela maior dos bolsonaristas no Senado. Aí a possibilidade de fazer um outro presidente do Senado, que não seja Rodrigo Pacheco, que foi ali uma espécie de filtro à pauta bolsonarista, passa a ser grande. Aí emendas à Constituição com possibilidade de reeleição infinita ficam mais fáceis de passar. A pauta armamentista vai passar com mais tranquilidade. Bolsonaro, se reeleito, será um presidente extremamente poderoso e capaz de fazer chover em muitas agendas que são agendas caras a ele, inclusive de sufocamento no Supremo, de sufocamento na Justiça Eleitoral, de sufocamento de setores com quem ele sempre brigou e foi para a ofensiva, foi para o ataque. Você está descrevendo um ex-presidente da política interna. Bom, o medo da Globo, deu para entender? O medo dos caras? Ah, vai passar, o Rodrigo Pacheco, que é um filtro, por isso que eu pus o vídeo, Rodrigo Pacheco, que é um filtro das pautas bolsonaristas, com um Senado à direita, aliado com o presidente, vai dar superpoderes. Aí, claro, Natuzanelli sendo Natuzanelli, aprovando, inclusive, a reeleição, a perpetuação no poder, aquela coisa toda. Mas esse medo justifica um IPEC dizendo que Lula está em primeiro lugar? Não. Fala, Cláudio. Não justifica, e o que nós temos toda a campanha eleitoral é uma campanha de narrativas. Sempre na guerra e na campanha eleitoral, a primeira a morrer é a verdade. Essa sempre foi a regra. O boato sempre existiu na campanha eleitoral. A criação do que hoje inventaram um termo em inglês para disfarçar, chamado fake news, sempre existiu na campanha eleitoral. Todo mundo que atua em política sabe disso. Até a pressão, a violência, a coação, o voto de cabresto, sempre existiu isso na campanha eleitoral. A sociedade evolui à medida que enfrenta isso. E a democracia evolui à medida que tem pessoas falando a verdade e com liberdade de pensamento, de expressão e de opinião, tanto pelo lado de um grupo da eleição, como pelo lado de outro grupo e com relação a outros que não estão nem representados. Isso é democracia. Se um satanista quer defender um candidato, é um direito dele. Cortar o direito do satanista e defender um candidato é um abuso de liberdade de expressão. Não pode, é uma censura indevida, inaceitável. Mas, o que nós temos nessa guerra de narrativas é o desespero que veio de maneira até assustadora. O pessoal da esquerda acreditava que o Lula estava realmente eleito no primeiro turno e que não havia população conservadora no eleitorado brasileiro. O pessoal do lado da esquerda ficou no domingo à noite e na segunda quase em estado de depressão, porque eles acreditavam que era verdade nas mentiras de manipulação da sociedade. Agora, no segundo turno, eles estão vendo que a onda conservadora brasileira cresce e continua crescendo. Se tivesse em primeiro lugar, não estavam desesperados. E tentam desesperadamente defender a ideia deles, que é a pauta que eles chamam de progressista, e não é progressista, não. E eu não concordo em chamar de pauta progressista, é pauta de libertinagem. É uma pauta que confunde liberdade com libertinagem. Todo adolescente que tem pai e mãe com vergonha na cara já aprendeu isso há muito tempo. Quai, seu app de vídeos curtos.